Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 29 do livro O Desejado de Todas as Nações. E trata sobre o sábado. O sábado foi santificado na criação, instituído para o homem. Teve sua origem quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Pairava sobre o mundo a paz, pois a terra estava em harmonia com o céu. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E ele repousou na alegria de sua obra concluída. Como houvesse repousado no sábado, abençoou o dia sétimo e o santificou. Separou-o para uso santo. Deu-o a Adão como dia de repouso. Era um dia de lembrança da criação, e assim, um sinal do poder de Deus e de seu amor. Diz a Escritura, fez lembradas as suas maravilhas. As coisas que estão criadas declaram as suas coisas invisíveis, desde a fundação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. O sábado chama para a natureza os nossos pensamentos e põe-nos em comunhão com o Criador. No canto do pássaro, no sussurro das árvores e na música do mar, podemos ouvir ainda sua voz, a voz que falava com Adão no Éden pela viração do dia. E ao lhe contemplarmos o poder na natureza, encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas é a mesma que comunica a vida. Aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eis a mensagem escrita na natureza, e que o sábado se destina a conservar na memória. Quando o Senhor pediu a Israel que lhe santificasse os sábados, disse, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado estava incluído na lei dada no Sinai, mas não foi então que primeiro se tornou conhecido como dia de descanso. No caminho para aí, o sábado era guardado. Quando alguns o profanaram, o Senhor os repreendeu, dizendo:
Até quando recusareis guardar os meus sábados e as minhas leis? O sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo. Fora tornado conhecido ao homem no Éden, e como os demais preceitos do Decálogo, é de imutável obrigatoriedade. Dessa lei de que o quarto mandamento é uma parte, declara Cristo: até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Enquanto céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. De um sábado até o outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. Nenhuma outra das instituições dadas aos judeus tendia a distingui-los tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. Seria um sinal de sua separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles próprios santos. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar, o Senhor lhes disse também: e ser-me-eis santos. Só assim poderia o sábado distinguir Israel como adoradores de Deus. Ao se apartarem os judeus do Senhor e deixarem de tornar a justiça de Cristo sua pela fé, o sábado perdeu sua significação. Satanás estava procurando exaltar-se e afastar os homens de Cristo, e trabalhou para perverter o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás, rodeando o divino dia de repouso de enfadonhas exigências. Nos dias de Cristo, tão pervertido se tornara o sábado, que sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, em lugar de o fazer ao caráter do amorável Pai Celeste. Virtualmente, os rabis representavam a Deus como dando leis que os homens não podiam obedecer. Levavam o povo a olhar a Deus como um tirano e a pensar que a observância do sábado, segundo ele a exigia, tornava os homens duros de coração e cruéis. Competia a Cristo a obra de esclarecer essas mal entendidas concepções. No sábado, ao voltarem Jesus e os discípulos do local de culto, passaram por uma seara madura. E ao passarem pelos campos, os discípulos começaram a apanhar espigas e a comer grãos, depois de esfregá-los nas mãos. Em qualquer outro dia, esse ato não teria despertado nenhum comentário. Mas fazer isso no sábado era considerado um ato de profanação. Não somente era o apanhar a espiga uma espécie de ceifa, como o esfregá-la nas mãos uma espécie de debulha. Assim, na opinião dos rabis, havia dupla ofensa. Os espias queixaram-se imediatamente a Jesus, dizendo: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Os mestres judaicos orgulhavam-se de que seu conhecimento das Escrituras era intenso, e na resposta do Salvador havia indireta censura à sua ignorância das sagradas letras. Nunca lestes, disse ele, o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não tendes lido na lei de Deus que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui
alguém que é maior do que o templo. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O sábado foi dado por Deus aos seres humanos como um presente da sua graça, a complementação da sua perfeita obra de criação. Mas a despeito de toda a disposição de Deus de abençoar a vida de suas criaturas, a despeito de todas as providências tomadas para que, através dessa dádiva, a sua vida fosse tornada mais feliz e mais completa, Satanás conseguiu roubar dos homens, em grande parte, a bênção do sábado. O sábado tem sido tornado um ponto de polêmica. É visto por muitas pessoas como um cumprimento exterior de uma lei que, segundo eles, foi riscada por Deus lá do passado. Mas o sábado não foi dado para ser assim. O sábado foi criado como uma lembrança de Deus, do seu poder, da sua bondade, da sua bênção e das suas obras e presença na nossa vida. Se olharmos de maneira lógica, a criação estaria perfeita sem o sábado. Mas Deus o fez porque sabia que nós, como criaturas, temos a tendência de nos esquecer da origem das coisas, da fonte das bênçãos, daquilo que é invisível, daquilo que não se pode tocar, daquilo que os sentidos não percebem. Como seres humanos, nós temos a tendência de olhar para o mundo e para as coisas que nos envolvem e achar que tudo sempre foi assim, que tudo é resultado do acaso. Nos esquecemos que Deus criou o mundo. Foi Deus que deu origem a tudo que existe. Para que nós nunca nos esquecêssemos disso, Deus separou um pedaço no tempo, reservado para si. E Deus disse: todas as semanas, quando este pedaço de tempo chegar, vocês devem parar e separar esse pedaço de tempo para relacionar-se comigo, para buscar a minha face, para olhar para mim, para lembrar que eu estou com vocês, para lembrar a vocês que a vossa vida não ocorre ao acaso. Vocês não estão sozinhos. Eu não os abandonei. Eu estou junto de vocês. Eu cuido de vocês. Eu posso preencher todas as necessidades da sua vida com a minha bênção, com a minha graça, com a minha presença. Esse é o sentido, a razão do sábado. A lembrança de que Deus está conosco, Deus nos ama. Ele anda nos nossos caminhos, Ele trilha as nossas jornadas, Ele conhece as nossas necessidades. Ele ainda nos visita. Ele ainda vem à nossa casa. Ele ainda quer sentar-se para conversar conosco. Ele ainda quer ter tempo para nos falar, para nos ouvir, para nos abençoar, para compartilhar conosco a vida. A vida é tão agitada, a gente corre tanto de um canto para outro, está preocupado com tantas coisas, que não tem tempo para Deus. É a ligação com o céu que nos mantém as forças espirituais. Sem a comunhão com Deus, a nossa fé perece, a nossa esperança se desvanece. Se os nossos olhos forem voltados apenas para as coisas deste mundo, a nossa vida perde o sentido, perde a razão de ser. Por isso, para que a vida do homem pudesse continuar tendo significado, para que nós pudéssemos reabastecer as nossas baterias espirituais, Deus criou o sábado. O sábado, portanto, não é o mandamento de execução de obras para comprar a salvação.
O sábado é um instrumento de graça e de bênção. É um tempo separado para que Jesus opere de maneira mais intensa em nossa vida. É uma hora para que nós deixemos de nos preocupar com as contas a pagar, os boletos que vão vencer, as crises políticas e sociais que ameaçam o mundo, as circunstâncias que envolvem de tristeza a vida das pessoas. E olhemos para Deus. Contemplemos Deus através de uma flor que desabrocha, de uma vegetação que floresce, das obras que Deus fez e que Deus colocou ao nosso redor, das bênçãos com as quais o Senhor coroou a nossa vida. No sábado, a gente encontra tempo para ir à presença de Deus e para adorá-lo, para cantar louvores a Ele, para oferecer a Ele orações no lugar que Ele reservou para que o povo possa adorá-lo. No sábado, a gente busca o convívio com outros que também servem o mesmo Deus. E juntos, adoramos o Senhor fortalecendo a nossa fé. No sábado, a gente se alimenta da palavra de Jesus. E fortalecidos pela palavra de Jesus, a gente compartilha do seu ministério, ajudando outros que precisam de esperança, de uma palavra de conforto, de companhia, de paz, de uma palavra de salvação. Sábado é isso. Foi dado para isso. É um tempo para que a família, que não encontra ocasião de estar junta nem para comer durante a semana, possa se reunir e com alegria renovar os seus laços de união em torno da palavra de Deus, de sua vontade e da pessoa de Jesus. Que bênção seria se o diabo não tivesse conseguido roubar das pessoas a compreensão do significado deste presente de Deus chamado sábado. Se todos não houvessem perdido de vista o significado original, não haveria ateus no mundo, não haveria descrentes. Se todos tivessem em mente e guardassem o sábado como Deus originalmente nos deu, os temores, as ansiedades, as crises, a depressão não teriam lugar ou diminuiriam intensamente no nosso coração, porque estaria sempre presente em nossa mente o pensamento de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos ama, de um Deus que está perto de nós, de um Deus que vem nos visitar, que vem nos abraçar, que vem cear conosco, que vem estar junto de nós, que vem puxar uma cadeira para sentar-se conosco ao nosso lado e entreter conosco momentos agradáveis de conversação e de comunhão. Você entende o que Jesus quis dizer quando ele afirmou que o sábado foi feito por causa do homem? Deus não precisa do sábado. Deus é Deus. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos da sua bênção, da sua presença, da sua companhia. Nós carecemos ser lembrados ocasionalmente de quem Ele é. A lembrança de quem é Deus é a nossa força, é a nossa proteção, é a nossa rocha, é a nossa segurança. O medo, a ansiedade, o temor, tantas
tantas vezes estão presentes na nossa experiência, porque nós nos esquecemos de que Deus ainda está sentado no trono, Deus ainda é Deus, Deus ainda é o Criador, Deus ainda tem poder. Se nós nos lembrássemos sempre de que é assim, então tudo seria diferente. Enfrentaríamos as mesmas crises, os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas a nossa atitude seria de pessoas seguras e vitoriosas, porque teríamos a percepção da certeza de estarmos guardados e protegidos por um Deus onipotente, por um Deus que pode todas as coisas. O sábado é a lembrança de que nós não estamos sozinhos. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos criaturas abandonadas, perdidas num canto empoeirado do universo. Nós somos fruto do plano de Deus, um sonho de Deus tornado real, obra das suas mãos, criados à sua imagem e semelhança, objeto do seu amor e da sua bênção, da sua graça. E que, a despeito do pecado, não foi esquecido, não foi abandonado pelo céu. É isso que significa o sábado. Nos dias de Jesus, os judeus haviam tornado o sábado um fardo, exigindo das pessoas o cumprimento de regras sobre regras. Não se podia fazer absolutamente nada no sábado. Não se podia respirar no dia de sábado. Tinham que cumprir preceito sobre preceito. Não preceitos criados por Deus, mas inventados pelos homens para engessar, para tirar a alegria, para roubar a espontaneidade, para tirar o foco de Deus e para fazer com que as pessoas olhassem unicamente para a letra da lei. E assim, o sábado era um fardo, um peso, uma dificuldade. As pessoas ansiavam que o sábado terminasse. Que pena que tantas vezes o inimigo tem conseguido roubar a alegria do sábado, o significado do sábado, a bênção do sábado da vida dos filhos de Deus. Não deixe que Satanás roube de você a alegria do sábado. Não perca o sentido desse presente que Deus lhe deu. Não perca as bênçãos que estão à sua disposição através desta bondade que, na sua graça, Deus coloca diante de nós. Não permita que as coisas pequenas deste mundo, que as ações sem noção dos homens, que a percepção errônea do mundo evangélico moderno tire de você a bênção do presente que Deus lhe ofereceu ao criar o mundo. Busque de Deus a sua graça para restaurar o sentido do sábado. Prepare-se a cada momento da semana para que, quando o sábado começar, ele seja o ápice, a culminância das bênçãos de Deus durante a semana. Eu não sei como é na sua casa, mas aqui em casa, quando nós sabemos que vamos receber uma visita especial, começamos a nos preparar com bastante antecedência. As coisas começam a ser acertadas, todas em cada detalhe, para que quando o visitante chegar, tudo esteja em perfeita ordem, tudo esteja bonito, limpo, agradável. E assim que o visitante entra pelas portas da casa, possamos nos assentar com ele
na sala ou ao redor da mesa e ter momentos felizes de conversa. Se é assim que fazemos com os seres humanos, deveria ser diferente com Jesus. Por favor, em nome de Jesus eu lhe imploro, lembra-te do sábado para o santificar. Em nome de Deus, não permita que nada roube de você a bênção deste presente que Deus lhe deu. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.